Então, boa tarde a todo mundo. Nós vamos iniciar a reunião do pré-natal de alto risco de 10 de setembro. Hoje nós vamos ter a apresentação de um artigo que vai ser, a apresentação vai ser feita pelo Dr. Lucas, residente, e a orientadora dele foi a professora Zilma. Então, Lucas, pode começar a sua apresentação. Muito bem. Bom, boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou residente do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia das clínicas da UFMG e minha orientadora foi a professora Zilma Silveira. No dia de hoje, eu vou apresentar um artigo feito totalmente aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, né, por pessoas conhecidas por nós, né, utilizando as pacientes do ambulatório, o laboratório da universidade. E o estudo envolveu a endocrina solúvel na urina como um marcador de pré-eclâmpsia no início da gestação. Primeiramente, eu queria relembrar um pouco sobre a pré-eclâmpsia, uma condição tão importante que a gente vê aí complicando nossos pacientes no dia de hoje. A epidemiologia da pré-eclâmpsia é muito importante ser citada, pois essa condição tem uma mortalidade, uma morbidade perinatal e materna muito acentuada. A prevalência global dessa condição é de cerca de 2 a 8% de todas as gestações, e ela tem relação com 16% da mortalidade materna em países emergentes. Então, é uma condição muito importante ser cada vez mais estudada, né? Já foi muito, mas ainda tem muito para se descobrir dessa condição, muitas vezes desafiadora. Então, os pacientes de maior risco é uma grande oportunidade para prevenção, né? Com o uso atual de AS em baixas doses, que nós já usamos nas nossas pacientes no ambulatório. Como fisiopatologia da pré-eclâmpsia, é importante lembrar que é uma condição associada com aumento pressórico, né, em pacientes com idade gestacional acima de 20 semanas e frequentemente cursam com proteinúria. Além disso, é relacionada com uma alteração, né, com a ausência da segunda onda de invasão trofoblástica na placenta, o que gera toda a cascata de acontecimentos dessa condição. É uma condição multifatorial, gerando uma disfunção celular endotelial. E é exatamente esse termo que justifica todas as alterações da doença, é a disfunção celular endotelial. No final das contas, gera uma hipóxia e uma baixa perfusão placentária, gerando desequilíbrio dos fatores angiogênicos. O ideal para uma formação vascular placentária adequada seria um equilíbrio desses fatores pró- e anti-angiogênicos. O desequilíbrio entre eles gera uma perda do ajuste funcional entre substâncias vasoativas e vasodilatadoras. Muito bem. Em relação aos biomarcadores, né, que estão sendo cada vez mais estudados nessa condição, eles foram vistos como bons preditores da doença. Temos o PIGF, que se encontra reduzido nas pacientes que desenvolveram pré-eclâmpsia, e temos fatores elevados, como o SFLT1 e a endocrina solúvel, elevados no sangue. Já foi visto também que a razão, né, a relação entre SFLT1 e PIGF apresentou resultados promissores em estudos. Os marcadores urinários também são importantes como predição da doença, como já foi visto na relação proteína-creatinina, que permite aferir em uma amostra isolada, né, permite a gente imaginar, né, prever o quanto de proteína sai diariamente na urina da gestante, e a relação cálcio-creatinina. Porém, em relação aos níveis urinários dos fatores angiogênicos, ainda existem estudos escassos e resultados controversos. Nessa imagem, eu dou uma resumida na fisiopatologia da pré-eclâmpsia, né? Lá em cima, a condição multifatorial dessa condição, fatores genéticos, imunológicos e de estresse oxidativo, gerando a disfunção placentária, o que gera uma placentação anormal, né? Gerando um desequilíbrio entre os fatores angiogênicos e antiangiogênicos. Só esperar passar essa ambulância. E que no final gera uma disfunção endotelial sistêmica. Como o nosso corpo e todos os órgãos são compostos de vasos, todos os órgãos do corpo basicamente sofrem com essa condição, né? Bom, o foco do nosso estudo é a endoglina, que é uma glicoproteína antiangiogênica expressa nas células endoteliais e sinciciotrofoblastos, né? A concentração solúvel dela, que é essa SENG, circulante, foi mostrada elevada na pré-eclâmpsia,
o que sugere sua posição como marcador de prognóstico e ou gravidade da doença. Porém, os níveis urinários de endoglina solúvel ainda possuem estudos escassos. Logo, o objetivo desse estudo gira em torno de estudar um marcador bioquímico. Né? E o que seria um marcador bioquímico bom? Ainda mais numa situação onde vivemos no Brasil, um país emergente. Né? Um marcador bioquímico tem que ser acessível, acurado e custo-efetivo. Além disso, ele tem que ser capaz de identificar com precisão os fatores de forma não invasiva. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o potencial dos níveis urinários de endoglina solúvel no período antinatal como preditores de pré-eclâmpsia em mulheres com fatores de risco epidemiológicos. Né? E esse estudo é especialmente factível pela facilidade de se obter amostras urinárias e o potencial de incorporar esse preditor em scores de risco para pré-eclâmpsia. Bom, iniciando os materiais e métodos desse estudo, foi um estudo observacional longitudinal de coorte. As gestantes foram recrutadas na primeira consulta de pré-natal e acompanhadas até o parto. Como critério de inclusão, a gestante tinha que ter tido a primeira consulta antes das 20 semanas, gestação única e pelo menos um fator de risco epidemiológico, né, relacionado à pré-eclâmpsia, nuliparidade, idade materna maior que 35 anos, obesidade e história prévia de pré-eclâmpsia ou hipertensão crônica. Os critérios de inclusão foram a diabetes mellitus tipo 1 ou tabagismo. Por quê? Porque o tabagismo já é relacionado com várias alterações endoteliais, então seria um fator confundidor. Já a diabetes tipo 1, viu-se que tem uma relação entre a endoglina e a glicemia nos níveis séricos. Então, com essa exclusão, nós conseguimos eliminar um fator confundidor. As gestantes foram avaliadas em 2 momentos. O primeiro momento, na primeira consulta de pré-natal, com coleta de dados clínicos, idade gestacional por método ultrassonográfico, e foi colhida a amostra urinária. E o segundo momento, ela foi avaliada logo após o parto, ou após o diagnóstico de pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional ou hipertensão crônica bem controlada ou sobreposta. É muito importante frisar que as pacientes com hipertensão gestacional ou hipertensão crônica sem pré-eclâmpsia foram excluídas do estudo. Essas amostras urinárias foram coletadas após higiene adequada, enviadas ao laboratório da UFMG, divididas em tubos de 3 ml e congeladas a menos 80 graus até o momento da análise. A detecção da endoglina solúvel foi possível devido a um kit específico chamado Duoset. Em relação à estatística do estudo, os níveis de significância ajustados para o teste de hipótese foram 5% e 95% para o intervalo de confiança. Muito bem, começando a sessão de resultados do estudo, primeiro eu apresento o fluxograma da figura 1, que é um fluxograma da admissão das pacientes e o segmento de acordo com os resultados clínicos. Então, lá em cima, a gente vê que nós conseguimos pegar 93 pacientes com aqueles critérios de inclusão, e no parto, né, após o parto, 66 mulheres tinham pressão normal e 26% apresentaram complicações hipertensivas, sendo 3 delas hipertensões gestacionais excluídas e 2 com hipertensão crônica sem pré-eclâmpsia sobreposta, também excluídas do estudo. Logo, sobraram 21 pacientes com pré-eclâmpsia, sendo 16 apenas com pré-eclâmpsia e 5 com hipertensão crônica sobreposta à pré-eclâmpsia. A tabela 1 mostra a comparação das características obstétricas no recrutamento, né? É importante frisar nessa tabela os fatores de risco mais frequentes, que foram o IMC acima de 28 e a nuliparidade. Já os fatores de risco que foram similares entre os grupos foi a raça não branca, né? E a idade gestacional também na admissão foram fatores de risco similares. No parto, foi importante frisar que a idade gestacional foi significativamente menor no grupo da pré-eclâmpsia comparado ao do controle. Né? As gestantes com pré-eclâmpsia tinham idade gestacional no parto de 38 semanas, a mediana, comparada a 39 semanas do grupo controle. Em relação às mortes, tivemos 0 mortes maternas, porém 2 mortes perinatais, uma no grupo da pré-eclâmpsia e uma no grupo controle. A tabela 2 é a mais importante do estudo, visto que confirma mais uma vez o IMC acima de 28 e a pressão arterial média como fatores de risco para pré-eclâmpsia, né?
Aqui podemos dizer que a razão de chances, né, que é um valor que nos mostra a comparação entre os dois grupos, está positiva de 9,1 e é um valor confiável porque não passa no valor número 1. E a pressão arterial média, né, com uma razão de chances de 1,16, também confiável. Em relação à razão endoglina solúvel e creatinina, que eu vou explicar isso mais tarde, por que nós usamos essa creatinina na relação, foi uma relação inversa, né, de 0,01 da razão de chance, e que também se manteve no grupo dos decimais, não passa no valor 1, sendo confiável o resultado. Logo, o estudo demonstrou que as concentrações urinárias de endoglina solúvel no início da gestação, ela sozinha apresentam valores similares. Porém, quando ajustada pelo valor de creatinina, colocando endoglina solúvel dividido por ela, foi estatisticamente menor entre as pacientes que desenvolveram pré-eclâmpsia, comparadas com as normotensas. Assim, a grande conclusão do estudo foi que razões menores, né, quanto menor a razão de endoglina solúvel sobre creatinina, maior a chance de ocorrência de pré-eclâmpsia, ajustado pelo IMC e pela pressão arterial média durante a primeira metade da gestação, lá no início, quando a gente admite a paciente no pré-natal de alto risco. Em relação à discussão desse estudo, os pontos positivos dele, foi interessante porque tornou comparáveis valores tão pequenos desse fator antiangiogênico, né, que era medido em picogramas por ml. Foi importante também para reforçar fatores de risco clássicos, a obesidade e a pressão arterial, e abriu espaço para uma discussão que gera, às vezes, uma confusão, que é a função renal de gestantes com pré-eclâmpsia. Como que funciona essa adaptação renal ao longo da gestação em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia, né? Esses resultados do estudo sugeriram que a pré-eclâmpsia pode gerar uma má adaptação renal que aumenta os níveis séricos de endoglina solúvel e diminui o nível urinário desse marcador. Uma observação importante é que ainda não foram estudados de forma clara os antecedentes fisiopatológicos da função renal em gestações iniciais em mulheres saudáveis que desenvolverão pré-eclâmpsia periparto, né? Ainda é meio nebuloso essa evolução da função renal. As limitações desse estudo giram em torno da amostra ser composta por 50,9% de nulíparas, o que limita um pouco a validade externa desse estudo. A ocorrência de pré-eclâmpsia pré-termo foi baixa, o que impediu a análise dessa variável em específico, e, igual eu estava comentando, as incertezas em relação aos valores circulantes de endoglina solúvel e creatinina e sua ligação com as concentrações urinárias, né, essa comparação entre níveis séricos e níveis urinários. Muito bem, obrigado. Essa é uma imagem na relação da invasão da onda trofobástica. Muito obrigado, Lucas. Vou passar primeiramente para a professora Zilma para fazer os comentários dela e depois a gente abre para quem mais quiser fazer algum comentário. Então, professora Zilma, pode fazer seus comentários. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de estar trazendo aqui esse artigo. E agradeço ao Lucas, já falei com ele, pela escolha, porque, na verdade, eu apresentei mais de um para ele e ele gostou mais desse aí. E eu vejo mesmo como uma oportunidade de a gente mostrar coisas que a gente faz no nosso serviço, né? Então, esse estudo longitudinal não é fácil, né? Ele demorou um pouco a ser publicado, né? Jaqueline está aí? Acho que está. Pois eu queria que a Jaqueline falasse um pouco também, mas ele foi patrocinado pela FAPEMIG e foi o tema do mestrado de uma biomédica que não está mais conosco, mais o tema de doutorado da Jaqueline Braga, que hoje é nossa professora. E eu retomei esse artigo junto com as duas, quando eu estava mais ou menos um ano e meio atrás em Portugal, foi que a gente falou, não, a gente precisa publicar isso, porque não tem praticamente nada sobre marcador urinário
em pré-eclâmpsia, né? A nossa ideia inicial sempre foi fazer uma coisa prática, objetiva. Você imagina, né? A gente pensava assim, uma mulher vai fazer o pré-natal e eu posso pedir ela uma amostra de urina e quem sabe ali já fazer uma avaliação de prognóstico, sem precisar nem ir ao laboratório, né? Nosso sonho era esse. Mas aí essa ideia da retomada veio muito em função do acompanhamento de reuniões clínicas que eu tive lá na Universidade de Lisboa. Eu fiquei lá 6 meses como professora visitante, e eu percebi que eles já usam, no protocolo deles, a relação split-PLGF. Já está incorporada, né? A Roche fez um kit, e esse exame já faz parte da decisão lá do que fazer com a gestante, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas eu achei muito interessante, assim, o que para a gente é pesquisa, para eles está incorporado na prática clínica. E aí, quando eu fiquei interessada e fui voltar, né, saber, mas peraí, quem fez isso? Então, a Roche patenteou, ou comprou a patente de um pesquisador que é muito conhecido nosso. Se a Jaqueline estiver aí, toda hora eu estou falando nela, mas eu ainda não vi se ela está na lista. Mas o pesquisador que fez essa relação split-PLGF, que foi, então, patenteada e foi lançada nesse kit pela Roche, é o Stefan Hocker, que esteve em 2000 em Belo Horizonte, nos visitou, e com quem a gente tentou fazer uma parceria inicial em torno de pré-eclâmpsia, tá? Então, assim, talvez o olhar deles e o aporte de pesquisa, né, na Europa coloque essa locomotiva para andar mais rápido, mas a gente também faz coisas muito interessantes. Então, a ideia foi essa. E então ele está incipiente, né? Precisa de avançar. A gente tem excelentes pesquisadores. Esse artigo também é uma homenagem à Patrícia, né? A professora Patrícia Teixeira, que foi quem puxou essa linha de pesquisa aí no nosso serviço. E aí, assim, uma série de dúvidas ainda persiste, mas toda vez que a gente está fazendo uma investigação científica, né, a gente responde uma pergunta e sai com mais 3 ou 4 para serem respondidas. E o que a gente percebeu foi que essa alteração, né, na excreção do endoglin, ela aconteceu muito mais à custa da creatinina do que do próprio endoglin, né? Então, por isso a gente colocou na discussão essa ideia de que uma disfunção renal mínima, incipiente, mas que foi perceptível pela concentração de creatinina na urina, não seria tão ou mais, a Jaqueline apareceu, tão ou mais importante do que a própria concentração de endoglin, porque dosar creatinina na urina foi uma padronização também que não existia, a Jaqueline que fez, né? Aliás, toda a parte laboratorial ela fez de forma brilhante, né? Mas então é isso, é só dizer assim que é pesquisa, né? Mas que nasceu do nosso ambulatório, aí do Geni Faria, do laboratório que está lá na maternidade, né? E da determinação de um conjunto de pessoas que não desiste em pensar diferente, em fazer diferente e querer enfrentar essa questão aí da pré-eclâmpsia, né, com novas ideias, tá bom? Então é isso, eu abro aí para as perguntas, mas depois eu queria que a Jaqueline falasse um pouco também. Obrigado, professora Zilma. Jaqueline, você quer falar alguma coisa? Uma vez que você é a dona do trabalho, né? Boa tarde, pessoal. Eu tive um grande problema na internet, eu não consegui participar do início da apresentação, eu peço até desculpas, tá? Mas eu fico muito feliz com essa apresentação e com a concretização, inclusive, dessa publicação que a professora Zilma, assim, se esforçou muito para que pudesse ser feita, e a gente ainda tem outros compromissos que eu sei, né? Eu sei que tem ainda um compromisso aí na manga. Essas dosagens foram realizadas, como eu falei com a professora Zilma, com muito afinco. A gente fez a padronização toda, porque não existia um método urinário, existia um método sérico. Então, assim, como eu já tinha um pouco de habilidade laboratorial, a gente fez essa padronização desde o início.
né, fazendo as avaliações quantitativas de quanto seria necessário de urina para poder fazer essas dosagens. A gente conseguiu, então, passar de dosagens que já tinham séricas para dosagens urinárias, lembrando que tudo que tem de excreção é refletida na urina, né? Então, se você tem nível sérico, e a gente sabe que a gente tem alterações renais na gestação, então a gente pensou, se tem alteração placentária, a gente tem alteração sérica, isso vai ser expresso na urina, que foi o pensamento inicial da professora Zilma. Então, eu abracei essa ideia para a gente poder fazer essa padronização e encontrar um método fidedigno de realizar essas dosagens. Fez as dosagens da creatinina, fez as dosagens do Endoglin, e temos uns outros achados que ainda a gente não publicou, né? Isso. Que são outros fatores de angiogênese, né? Isso, os nossos fatores aí que a gente está na manga para a gente poder publicar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa a respeito dessas padronizações, eu também estou à disposição, tá? A professora Jaqueline também recebeu um prêmio, né? Não foi, Jaqueline? Eu lembro da foto, uma premiação pela ideia e pelos resultados iniciais. Não foi? Eu só não, professora Zilma, né, que foi ela quem comprou essa ideia. Ela pensou em marcador urinário, porque marcador sérico já tinha. Então, ela pensou em marcador urinário e eu fui nessa ideia. Eu falei, vamos juntos. E tinha, na época, o Medical Service, que é uma premiação da Sanofi. Foram 6.300 trabalhos inscritos e nós ficamos, primeiramente, entre os 6 finalistas, depois nós ficamos em terceiro lugar, né, nacional. E o trabalho foi isso. A gente ficou muito feliz, porque a gente vê que essa ideia é muito promissora, né? A urina de uma amostra que é fácil de ser adquirida, né? E a gente consegue ver que tem marcadores fidedignos da pré-eclâmpsia, que é uma doença que ainda tem muitos desafios, principalmente na questão da fisiopatologia e de uma predição e principalmente de um diagnóstico. E a gente está trabalhando na questão desses preditores, né? De maneira não invasiva, principalmente, que é o principal. Então, esse prêmio Medical Service foi muito importante também. Não, é só um detalhe, assim, que esse preditor que a gente encontrou na urina, né, que é o Endoglin corrigido pela creatinina, ele foi significativo na primeira metade da gravidez. Então, ele é o preditor precoce, né, porque a relação a split PLGF, ele é tardio, né, então o que eu vi sendo usado é um protocolo a partir de 34 semanas, porque essa relação, ela consegue antecipar a predição, né, o surgimento da pré-eclâmpsia em cerca de 4 semanas. Então, ela é muito próxima do momento, né? Você imagina que a gente achou uma coisa lá no início, né? Num momento que talvez seja possível entrar, quem sabe, com alguma medida preventiva, né? Aspirina, não sei, talvez. Só queria isso que a professora Zilma falou, porque quando ela teve a ideia, ela pensou exatamente nisso, dividir o grupo de gestantes antes de 20 semanas e depois trabalhar primeiro, segundo e terceiro trimestre, para que esse marcador fosse o mais precoce possível, para que a gente tentasse pegar aquele grupo que tivesse mesmo as alterações da invasão trofoblástica já lá inicialmente. A gente até pensou em será que a gente não conseguiria dosar esses marcadores em pacientes lá no período periconcepcional, se ela já tivesse uma gestação com pré-eclâmpsia? Quem sabe uma próxima ideia, né? Difícil é recrutar as pacientes no período pré-gestacional, né, Jaqueline? Lá no laboratório de reprodução humana. Exatamente, se ela já teve pré-eclâmpsia. O primeiro trimestre é difícil, né? Antes disso... Não é impossível, porque o nosso trabalho, a gente contou com 600 pacientes. Foi um trabalho longitudinal, envolveram várias pessoas, mas a gente conseguiu recrutar. Foi difícil, mas não foi impossível. Com certeza. Eu queria só dar uma perspectiva clínica aqui, porque o trabalho de vocês, sem dúvida, é muito interessante, né? Essa possibilidade da gente poder fazer a dosagem da endoglina sérica na urina, que aí não é sério. Não, é urinária.
E, assim, o objetivo da gente fazer esse diagnóstico precoce, eu acho que é principalmente esse, a gente introduzir algum método de prevenção, né, ou fazer esse rastreamento igual vocês fizeram. Tem outros estudos que já perseguiram esse rastreamento precoce, como aquele estudo ASPRE, que é do multicêntrico, que foi aqueles que usavam o PLGF, pressão arterial média, Doppler de artérias uterinas, e selecionava o grupo de alto risco para tomar aspirina. E o grupo que tomava aspirina tinha uma redução significativa dos casos de pré-eclâmpsia. Então, eu acho que esse é o caminho mais atual, assim, você conseguir rastrear as pacientes e introduzir o método preventivo, que no caso, o único que a gente tem ainda efetivo é a aspirina. Mas aí tem aquela discussão também, será que é custo efetivo você fazer todo um rastreamento ou você usa só o fator clínico de risco, né? Algumas sociedades internacionais se posicionaram a favor só de fator clínico, como o American College, e outras, como a própria Organização Mundial de Saúde, para surpresa de todo mundo, que a Organização Mundial de Saúde sempre é muito contra, ou ela demora para adotar essas intervenções que são mais custosas, vamos dizer assim. Eles referendaram esse trabalho aí do grupo do Nicolaides, que eles recomendam que seja feito, então, o rastreamento com Doppler de artéria uterina, dosagem de PLGF e S-FLIT, e pressão arterial média para introduzir aspirina. Né? A Febrasgo, aqui no Brasil, quando eu ainda fazia parte do comitê de hipertensão, até ano passado, esse ano eu não faço mais parte, mas a recomendação da Febrasgo era de não seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde e seguir a recomendação baseada em fatores de risco clínico, porque é factível para todo mundo. A diferença é que quando você usa o fator de risco clínico, você vai dar aspirina para mais gente, né? O NNT vai ser maior, você vai dar aspirina para mais gente, muita gente sem necessidade. Quando você usa outros fatores, como, por exemplo, essa que vocês propuseram, você vai selecionar melhor o grupo que vai receber aspirina e, com isso, o NNT vai ser menor. Mas, sem dúvida que o trabalho é muito interessante, a dificuldade agora é saber como aplicar isso na prática, né? Ô, Zilma, e eu gosto muito desse assunto de marcadores antiangiogênicos, então eu até selecionei aqui o esquema que o pessoal da Roche recomenda para a utilização do teste sérico, né? Então, ó, só para vocês verem, tá dando para ver minha tela? Tá. Então, ó, eles fazem a relação S-FLIT-PLGF, ela pode ser precoce, que eles chamam entre 20 e 34 semanas, ou mais tardia, entre 34 e o termo. Na precoce, eles usam um ponto de corte de 38. Se a relação for menor que 38, a paciente tem baixo risco de desenvolver a pré-eclâmpsia, pelo menos na próxima semana. Eles são muito cautelosos contra isso, mas pelo menos na próxima semana ela não vai desenvolver, mas na verdade a recomendação é repetir a cada 4 semanas o teste. Se acima de 38, ela tem um risco elevado de desenvolver pré-eclâmpsia dentro das próximas 4 semanas, e se acima de 85, é um risco de desenvolver a pré-eclâmpsia mais precocemente ainda. Então, essas são as pacientes que eles recomendam uma vigilância maior, retorno semanal, etc. E acima das 34 semanas, mesma coisa, abaixo de 38 o risco é baixo, e aí o ponto de corte é 110. Entre 38 e 110, o risco de desenvolver nas 4 semanas, e acima de 110, ele já sugere até internar a paciente e fazer o acompanhamento com ela internada. Então, eu imagino que seja esse mesmo esquema que eles utilizam lá em Portugal, quando eles usam essa relação, porque alguns países do mundo, e Portugal sempre é um país que adota essas novas tecnologias muito depressa, né? Alguns países estão usando esse protocolo, tá? Vou sair aqui de novo, só para... Ô, Jaqueline, eu não sei se você pegou a hora que eu falei sobre esse kit. Esse kit, toda a base teórica dele e a patente é do Hogan Stefan, da Charité. Não, não peguei não, mas eu me lembro que você tinha ido a um congresso e você já me mandou até uma mensagem. Porque já que ele esteve lá e conhece. Né, já. Você me mandou uma mensagem e falou da padronização do kit. Eu queria só falar uma coisinha que... das questões dos fatores preditores, dos riscos clínicos, no meu doutorado, a gente fez o levantamento desses fatores, e a primiparidade
o IMC maior que 30 e a pré-eclâmpsia anterior, a gente viu que tinha mesmo um P menor do que 0,01 e juntamente com as nossas dosagens, né, mesmo que seja não a creatinina, mas que fosse uma dosagem urinária, dessa correlação que o Mário mostrou aí, que a gente fez, né, já seriam uns indicadores para a gente entrar precoce, pensar, né, no desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Então, os fatores clínicos, eles tiveram uma grande importância, sim. Só que eu não publiquei ainda, né, mas a gente vai publicar. Pelo menos é isso que o seu orientador espera. Olha, essa reunião tem múltiplos propósitos, né? Isso. Mas esse trabalho que já foi publicado, eu considero que já foi, assim, uma luta hercúlea. Eu agradeço muito a professora Zilma por ter concretizado isso. Deve-se a ela. Patrícia quer fazer algum comentário também, Patrícia? Que a Patrícia que participou também com essas dosagens de marcadores, o doutorado dela também é sobre isso. Você ainda está online, Patrícia? Não sei se ela ainda está online. Ou se alguém mais quiser fazer alguma pergunta também, professora Regina, algum comentário? Professora Alamanda? Ô, professor, Lucas aqui de novo. O quão próximo a gente está de, às vezes, incorporar algum desses fatores no nosso pré-natal? Ô, Lucas, bem distante. Muito caro. São exames que são caros aqui no Brasil. Em princípio, alguns laboratórios privados aqui de Belo Horizonte já fazem essa relação. A gente até olhou uma vez para uma paciente internada, porque outra aplicação dela é para diagnóstico diferencial de hipertensão crônica e pré-eclâmpsia. A paciente que tem hipertensão crônica, teoricamente, não teria tão elevado. E paciente com doença renal também, como a professora Zilma falou aí, que também é um diagnóstico diferencial difícil. Então, uma vez nós olhamos para solicitar uma compra externa, e se não me engano, na época custava em torno de R$700 cada exame, né? Nossa. Então, em princípio, nós não estamos... E assim, o que esse exame acrescenta para nós? Então, daquele jeito que eu falei, se for no início da gestação, inicial AS, aí nós estamos substituindo isso pelos critérios clínicos. E nessa parte final da gestação, ele implica em consultas mais frequentes. Então, na dúvida, o que a gente está fazendo é fazer as consultas mais frequentes, né? Lógico que se a gente tivesse o exame disponível, a gente podia otimizar essa marcação. Mário, mas não vamos desanimar o Lucas, não. Ele interpretou brilhantemente. É porque, na verdade, Lucas, o que a gente fez é a primeira etapa de um desenvolvimento de tecnologia em saúde, de novas tecnologias, que é chamado de prova de conceito. Então, a gente mostrou que esse conceito faz sentido. Agora precisa de um interesse comercial e de um ensaio clínico, tá? Então, é um ensaio clínico que vai dar a evidência que a gente precisa para colocar em mercado, tá bom? Mas o conceito está provado. A professora Zilma está certíssima, não é só trabalho que já resulta em mudança da prática clínica que é válido. A ciência são uma série de tijolinhos que você vai colocando um em cima do outro para construir uma grande construção, né? Então, esse é mais um tijolinho que foi colocado aí nesse rastreamento da pré-eclâmpsia. Patrícia mandou uma mensagem aqui avisando que está sem microfone, que não consegue participar. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Bom, se ninguém mais tem comentário para fazer, vou agradecer a participação de todos, e semana que vem a gente volta. A gente ainda não definiu se vai ser um caso clínico ou se vai ser uma nova apresentação de protocolo, mas assim que eu souber, eu mando para vocês. A professora Regina também está sem voz. Eura, quer falar? Não, é só mesmo cumprimentar a professora Zilma e Jaqueline pelo trabalho. Eu sei do esforço, né, para essa publicação, e valeu, gente, valeu todo o esforço, parabéns mesmo, e parabéns ao Lucas também pela apresentação, que foi ótimo, né? Obrigada. Então tá, gente, então muito obrigado e até semana que vem. Tchau para todos. Obrigada. Um abraço. Obrigado.